Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Culturação. E hoje nós estamos aqui com o Josemar. Josemar, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui conversando com você. Que bom. E a gente tem vários assuntos, né, para falar com o Josemar, principalmente aí na área de teatro. Mas antes de mais nada, Josemar, eu quero que você se apresente para as pessoas, fale um pouquinho aí de você, quem você é, o que você tem feito. Bom, meu nome é Josemar, eu sou professor de matemática. A minha formação acadêmica é essa, eu dou aulas de matemática no UEPG. E eu faço teatro também há um bom tempo. Quando eu entrei na graduação em matemática, na licenciatura em matemática, eu entrei no grupo de teatro da universidade onde eu estudei, lá no Rio Grande do Sul. E não parei mais de estudar e ensinar matemática, me indo e fazer teatro. Então, essas são as duas coisas que eu faço há mais tempo na vida. E eu não me vejo indissociado de nenhuma delas, tanto da aula de matemática quanto fazer teatro. E aí já vai um bom tempo, e específico com teatro, eh, me entendo como ator, como diretor e como dramaturgo, né? Sim. Nessas três funções. Saiu disso, eh, não é comigo, outras pessoas E que some outras funções. Mas o que eu acho bem legal é você dominar as duas áreas aí, exatas e humanas. Geralmente elas, assim, a gente sabe que se mistura, né? Tipo, a gente sabe que tem matemática em tudo, na música, e, enfim. Mas geralmente isso tem essa lenda, né, de separação entre quem é de humano não entende nada de exatas. Você já vem para provar que dá sim. e tem muita interseção. Eu aponto claramente uma interseção, que é a criatividade. A criatividade ela é extremamente necessária na área de artes, na área de humanos em geral, na área de artes, e ela também é extremamente necessária na área de matemática, que é exata, 2 mais 2 é igual a 4 e vai continuar sendo, mas, por exemplo, a gente não estuda matemática só para fazer as contas, a gente estuda para aplicá-la, para resolver problemas. E de uma resolução de problemas, os engenheiros estão aí para provar, a gente usa para resolver problemas. Isso então, a resolução de problemas é uma das áreas da matemática onde a criatividade é extremamente necessária, assim como no campo artístico. Então tá aí no ponto de contato Com entre essas duas habilidades. Exatamente. Proporção áurea, por exemplo, que é aplicada nas artes. E aplicável, o regra de dinheiro tá aí para Atualmente. e até o cartão de crédito que a gente usa, ela obedece à proporção áurea ali. Caramba, olha, tá aí o que legal. Mas disse, Marco, você comentou ali já que você começou no Rio Grande do Sul. E eu sei que você começou diretamente já montando peças. Você começou montando peças já de desfile. Foi mais ou menos isso, né? Basicamente, a primeira, eu ajudei a fundar um grupo de teatro na universidade que eu estudei lá em Passo Fundo. E Carazinho, em verdade, em campus da Universidade de Passo Fundo, em Carazinho, a cidade onde eu nasci. E nós fundamos um grupo de teatro, onde ninguém sabia fazer teatro. Foi, o que eu vou fazer na minha universidade de diferente? Ah, vou fazer teatro. Lembra que é a faculdade de matemática que eu fiz. E aí a gente colocou cartazes pela universidade e várias pessoas, umas 15, 20 pessoas, vieram para formar o grupo. E entre elas tinha uma pessoa que já tinha feito teatro na vida. Foi a nossa diretora. E aí mesmo montamos, a primeira peça que eu montei na vida foi Quem Casa Quer Casa, do Martins Pena. Foi muito bom para mim, porque eu fiz um personagem que era gado. Então pensa, primeira vez que vai para palco, a gente fica nervoso, né? Então para executar um gago foi muito bom. Que ótimo, olha. E foi fantástico. Que legal isso. E depois montamos mais algumas peças, Senhorita Julo, do Augusto Strindberg, Bailei na Curva, do Júlio Conte. E aí veio a necessidade porque a gente queria falar sobre coisas que nos tocassem. E sempre tinha, quando a gente vai começar uma nova peça, procurar texto. E encontrar texto que está alinhado com o que a gente quer falar na época não é tão simples. Pelo menos para nós não era tão simples. Então veio a necessidade de escrever o nosso próprio texto. Então eu escrevi um texto, ainda nesse grupo, Lei Carazinho, chamado Struvenga, que falava sobre relações humanas. Era uma comédia, falava sobre relações humanas,
mais ou menos como conviver com sua sogra ou com sua cunhada. E talvez, só talvez, esse texto de 10 nu seja ensinado em Ponta Grossa esse ano. Talvez, só talvez. Ó, spoiler, olha que Não. legal. Mais do que isso não posso falar por enquanto, mas foi a minha estreia enquanto autor. Então esse espetáculo que nós fizemos em 2000 e 2001, ele foi muito bem recebido. Foi a primeira vez que eu, foi através dele em debates de festivais que eu tive contato com o Teatro Pobre do Igor Grotowski, por orientação dos jurados dos festivais. E então eu também gosto muito dessa linha de teatro físico, de teatro onde é muito centrado no ator. Claro que quando você tem o ator fazendo essa parte, você incorpora muitas outras camadas, transformando uma peça em espetáculo. Mas eu concordo que uma das bases é o processo de atuação, é o processo de atuação física em específico. Isso começou lá atrás, começou em 2001, quando a gente ia para festivais no interior do Rio Grande do Sul, levando essas peças, e essa em específico teve uma aceitação muito boa, e eu ganhei o primeiro prêmio em festivais de teatro como dramaturgo com essa peça, uma cidade muito pequenininha lá do Rio Grande do Sul, chamada Maximiliano de Almeida. E naquela época, alguns anos atrás, o Rio Grande do Sul tinha muitos festivais de teatro, assim como tem hoje no Paraná também, só que eles era como se fosse um campeonato. Então, existiam vários festivais regionalizados, e você obviamente podia participar de quantos você quisesse, e quantos você conseguisse, né? Porque sempre tem custo de deslocar para outra cidade. E os ganhadores de cada festival iam para um festival em dezembro, que ele reunia os ganhadores de todos os outros festivais, e saía um mega festival de teatro, e o super ganhador do ano, como se fosse um campeonato realmente. E isso era gerido pela Secretaria do Estado de Cultura, e junto com o SATED. Então sempre tínhamos, com esses dois entes, sempre tínhamos nesses festivais pessoas da cena cultural de Porto Alegre que iam para ser jurados, iam para fazer oficinas. Então nesse período eu também coloco que a minha alfabetização no teatro se deu nos festivais de teatro, e por isso eu considero tão importante festivais de teatro. E de lá para cá, aí na prática, com outras coisas, a gente vai aprendendo um pouquinho mais, executando um pouquinho mais. Nossa alfabetização teatral me se deu em festivais de teatro. Que legal. E como dramaturgo, eu gosto muito das peças que você escreve, eu acho que você escreve muito bem. Obrigado. E como dramaturgo, você tem noção de quantas peças você tem escritas ou nunca parou para contar? Eu tenho essa noção, mas posso ser bem sincero? Sim. Eu já escrevi um total de montando de 20 peças. Nossa, é muita coisa. $10 eu nego. Se alguém encontrar um rascunho, alguém colocou em mão ali, porque a gente vai brincando, né? A gente vai treinando para escrever, testando. Então tem algumas que ficaram boas no caminho, e essas eu escrevi. E aquelas que se alguém encontrar rascunho, às vezes pode encontrar a lápis ou um meio antigo. Não fui eu. Sei de nada. Então tem alguns que a gente gosta mais. Por exemplo, eu acredito que foi muito importante para mim uma peça que eu escrevi em 2005, infantil, com um nome que eu me apropriei de nome que é uma brincadeira, né? Porque a gente, Humberto, Busberto, Tresberto, Quatroberto, é uma brincadeira que a gente fala com o nome das... e eu escrevi uma peça infantil, onde o personagem principal se chamava Humberto, o apelido dele era Berto, e ele ia ganhando castigos sucessivos da família. Então ele ganhava um castigo, dois castigos, três castigos, e era o primeiro de Berto, segundo, então Humberto, Desberto, Tresberto. E fala sobre o uso da imaginação. E essa peça infantil, de ele ganhando um castigo, outro, quando ele não podia mais brincar com os amigos, não podia mais brincar com o menino desses brinquedos, estava de castigo e conheceu a imaginação. Então, e essa peça infantil, eu enviei para... Numa época que tínhamos muito mais concursos de dramaturgia do que tem hoje, eu tenho saudades disso.
eu mandei para um concurso de dramaturgia da Funarte e eu fui premiado como o segundo melhor texto para infância e juventude do concurso da Funarte em 2006. Então, isso foi de certa forma, foi um carimbo, assim, você pode dizer que é dramaturgo. Então, algumas passou por uma banca, algumas pessoas acharam legal e eu, oba, vou começar a me chamar dramaturgo. Sim. Depois teve uma segunda vez que aconteceu aqui em Ponta Grossa, que aí eu falei, não, então eu acho que eu posso, porque diretor, dramaturgo, desculpa, diretor, ator, é, iluminador, outras funções artísticas, a gente tem registrado, a gente pode se registrar no CATED, na antiga Delegacia Regional do Trabalho, né, DRT, mas você tem funções profissionais regulamentadas. Exato. E dramaturgo não é regulamentado. Então, dramaturgo você acaba se definindo como Fica atrelado à direção, né, meio que eles... fica atrelado aos resultados que você tem. E uma vez, logo que cheguei em Ponta Grossa, eu cheguei em 2007, acho que no segundo ou terceiro FENATA que eu acompanhei um encontro público, uma das juradas que veio foi a Maria Helena Kiner, que ela é do Rio de Janeiro, e ela fez, acredito que relacionado ao doutorado dela, ela fez um estudo sobre a dramaturgia brasileira. E ela encontrou em vários históricos de festivais e algumas premiações menores que aquela da Funarte, trabalhos meus desde 2000, que é quando eu escrevi o primeiro texto. Ele, aqui em Ponta Grossa, conversando com ela, eu descobri a existência do catálogo brasileiro de dramaturgia, catálogo Câmara de dramaturgia brasileira. E aí estava lá, como dramaturgo, em meus 7 ou 8 textos nos listados entre. Então, quando eu falo que sou dramaturgo, quem disse que sou dramaturgo foi a Maria Irene Kine me inserindo no meu catálogo brasileiro dos dramaturgias. Só que legal. Então, tem essa história que foi muito bacana. Outra história bacana, no mês do festival, de novo, para falar da importância dos festivais. Eu acho fantástico, a gente tem que fomentar a existência de festivais, a participação de grupos em festivais, porque a troca que ocorre nos festivais ela é gigantesca. A capacidade formativa do festival para as pessoas que fazem parte de grupos, ela é gigante. Eu estendo isso não só no teatro, festivais de música, demais festivais também, é fundamental. Uma troca muito importante que eu tive nesse FENATA, conversando com a professora Maria Helena Kiner, é que eu estava querendo que grupos montassem os textos que eu escrevo, eu não conseguia. E aí eu perguntei, Vika, como eu posso fazer para que meus textos passem a ser conhecidos e outros grupos passem a montar meus textos? E a resposta dela foi muito simples, muito direta e de uma sabedoria imensa. Monte você mesmo. Comece a fazer o teu grupo com os teus amigos e monte seus espetáculos. E é a partir dessa conversa também que eu passei a dirigir espetáculos que eu escrevi. Então, apesar de eu ter escrito e dirigido Struwengel lá atrás, eu nem tinha dirigido mais. Eu estava dirigindo o espetáculo, depois voltei a atuar só como ator. Mas aí, como monte você mesmo seus textos, aí eu voltei a dirigir. E um dos textos que eu dirigi, que foi muito. A gente foi de uma felicidade enorme na montagem. É um espetáculo só, chamado As Façanhas de Aristão Desafortunado, que eu escrevi, o nome é ótimo. E é um texto muito bom, um texto para leitura também, um texto para leitura e para teatro, obviamente, a gente ligou para solo. E escrevi ele para participar de um concurso de dramaturgia, que foi em 2008, eu acho, ou 2007, chamado Prêmio Luso Brasileiro de Dramaturgia Antônio José da Silva. Eu acho que é esse o nome. E a gente precisava todos precisavam escrever um texto que versasse sobre o seu Luiz de Padre Antônio Vieira. E aí eu comecei a ler, a estudar. Aí escolhi um deles e escolhi um trecho pequeno que falava assim:
é de um dos sermões. Não sei, eu não lembro o título do sermão, mas o trecho é esse. Nem os reis podem ir consigo para o céu sem levar consigo os ladrões, nem os ladrões podem ir para o inferno sem levar consigo os reis. Fiz esse excerto e procurei, bom, eu quero o ladrão mais simples que eu puder imaginar e eu quero o maior rei que eu puder imaginar. E aí, nem foi preciso pensar muito. Um dos maiores reis que a gente teve na humanidade, pelo menos na nossa civilização ocidental, foi Alexandre o Grande. Então, tá aí, esse é o rei. Agora é só colocar um ladrão que viveu na mesma época, estudar os fatos históricos da vida de Alexandre e inserir coisas que podem ter acontecido com esse ladrão, que eu chamei de Aristão. Entende? O Aristão, ele foge pela Pérsia, fugindo, roubando para tentar sobreviver e sendo perseguido porque ele sempre é descoberto, porque afinal ele é desafortunado, não consegue fazer nada direito. E para onde ele vai? Para a cidadezinha minúscula, para a região que ele vai para se esconder, o exército de Alexandre vem atrás. Então esse é o grande roteiro. E até que chega um momento que ele desiste de ser ladrão, spoiler de novo, ele desiste de ser ladrão e fica em lugar trabalhando honestamente. E quando ele desiste de ser ladrão, o exército de Alexandre desaparece da vida dele. E ele fica lá por aí uns anos. Por algum tempo. Até que o exército de Alexandre volta, acabando com a vida dele que ele tinha construído honestamente. Só que era um desafortunado, mas nem tanto. De uma forma que eu não vou falar aqui, ele acaba entrando para a corte de Alexandre. E ele acaba se tornando o provador real do Alexandre. Então tudo que Alexandre comia, ele comia primeiro. Alexandre morreu envenenado. Aristão morreu envenenado. Também. Dizem, então, assumir essa hipótese da morte envenenada de Alexandre na história, e com isso os dois morrerem juntos, eu consegui matar um rei e um ladrão ao mesmo tempo para serem julgados juntos. Então eu escrevi a primeira parte, Aristão roubando, a segunda parte, Aristão sendo honesto, a terceira parte, um julgamento. Então era um auto. Escrevi um monólogo gigantesco. A premiação era uma parte em dinheiro, uma parte a montagem, prometer a montagem. Falei, deixa eu sacanar quem for montar isso se eu ganhar. Eu não ganhei. Eu fiquei me surpreendendo brasileiros, mas não ganhei. E eu acabei sacaneando a mim mesmo, porque o próximo passo foi montar o espetáculo. Imediatamente a gente cortou a parte do alto, transformando em aventura. Esse espetáculo a gente estreou aqui em Ponta Grossa, foi um grupo montado pelo grupo do Rio Grande do Sul, chamado Grupo Macego. Nós estreamos aqui em Ponta Grossa em agosto, se não me engano, agosto de 2010. Rodamos com esse espetáculo até 2017, fazendo os 3 estados do Sul. Entramos no circuito profissional em Porto Alegre em 2012, 2013. Ganhamos indicações. Eles têm, assim como temos aqui no estado o Prêmio Gralha Azul, eles têm o Açorianos de teatro, acho que é Açorianos, e tem o projeto Novas Caras, que é uma premiação dentro dessa grande premiação que é dedicada às pessoas que apareceram no ano. Naquele ano nós aparecemos, fomos indicados em várias categorias. Não ganhamos ninguém, porque a gente era o grupo do interior e até então ninguém do interior chegou numa premiação. Nós fomos indicados em várias coisas. Viramos profissionais naquela época, porque porque para acessar circuito profissional, você tem que, de certa forma, toda a equipe ser profissional, ter o registro adequado para trabalhar com aquilo. Então foi uma outra peça que eu gostei bastante e marcou a história. Que bem. Isso. Eu assisti. Esse texto, mas que volta um dia também. Nós temos planos de esse ano talvez voltar com ela também. Que legal. Mas com o GTC? Como grupo de teatro Macego lá de Carazinho. Porque atualmente a gente consegue ensaiar com o Libo, que sou o diretor, em Ponta Grossa, e a menina que faz, chamada Silvia, que faz o personagem lá em Carazinho. Que legal. Como a GTC, obrigado por lembrar. É muito importante, inclusive eu fiz parte, eu me sinto muito honrado por ter feito parte, sempre falo isso. E principalmente falando da peça que eu participei, né, que foi Chagas, aqui o Coração em Chagas,
Foi muito legal, foi muito legal ser dirigida por você. Você é um diretor muito, muito bom, muito tranquilo. Eu espero ser assim também. Como diretor um dia. Isso no dia eu quero ser assim também, tranquilo e calmo. E foi muito legal participar do processo. E é uma peça assim muito linda. Que bom que vocês estão conseguindo circular com ela, porque realmente é incrível. Bom, obrigado pelas palavras. O GTC, o Grupo de Teatro Científico da UEPG, ele surgiu lá em 2002. Obrigado por ter atendido a nosso chamado de pessoas interessadas a fazer parte de um grupo de teatro na universidade. Eu já tinha aplicado isso lá em 98, em Carazinho, Rio Grande do Sul. Funcionou de novo aqui, mas trouxe pessoas muito, muito legais. As pessoas que nós conseguimos juntar naquele primeiro ano nos auxiliaram a construir um espetáculo que tem uma dramaturgia e uma riqueza muito, muito bonita. Porque a gente fez primeiro espetáculo do GTC, Coração em Chagas, e nós começamos a construir ela de forma coletiva, de forma a todas as pessoas que estavam ali dar essa contribuição eh, no estudo de artigos científicos de sobre Tais Chagas. Então, cada um tem ali em Pudacim, Dedida, alguma coisa que nos ensaios de criação falou, isso aqui eu acho que fica legal, tá bom, vamos propor uma cena, vamos fazer. E depois, mais pro final, o processo, a gente tinha prazo, a gente sempre tem prazo, prazos são muito ruins, mas a gente tem que cumprir. E aí a gente acabou, eu e o Renan, acabamos fechando o roteiro como dramaturgistas. É, Nós estreamos, eu não recordo, acho que 15 de outubro de 2022. Acho que um dia antes fizemos uma pré-estreia, depois estreamos, depois fomos convidados a participar da FENATA naquele mesmo ano. Depois fomos convidados a participar do evento Ciência em Cena lá no Massariá, no Rio Grande do Norte. E de lá para cá, a gente, no outro ano, veja como são as coisas. Eu sou fruto de grupo de teatro de característica universitária. E quais são as características desses grupos de teatro? Elas são pessoas que estão ali um ano letivo, e de um ano letivo para o outro troca muita gente vai embora, muita gente chega. Isso faz com que grupos de teatro de característica universitária façam um trabalho que começa no início do aninho, ele é montado, apresenta no final de ano, faz algumas apresentações, e no outro ano esse grupo tem que montar outra coisa. Achamos que isso era o caminho do GTC também. Mas, para nossa felicidade, no início do outro ano vieram convites para apresentar Coração em Chagas. Então a gente pensou, bom, temos que montar outra peça, que foi a que faz, a peça do segundo ano, mas ao mesmo tempo que a gente ia desenvolvendo o roteiro de A que faz e fazendo ensaios de A que faz, a gente ia também apresentando Coração em Chagas, porque ganhávamos convites e a gente gosta de convites, então a gente ia aceitando, ia apresentando, fazendo outras apresentações, e terminou que nós finalizamos o ano de 2023 como estreia da nova peça, A que faz, que fala sobre mulheres cientistas da cidade de Ponta Grossa, e apresentando também Coração em Chagas. Então nós terminamos 2023 com 2 peças de teatro em circulação. Gostamos da ideia e no terceiro ano, 2024, a gente produziu uma nova peça desde o início do ano, chamada Sete Ensaios Depois do Fim do Mundo, que estreou em setembro, eu acho. Fizemos 5 apresentações dela em 2024 e continuamos ganhando convites e continuamos apresentando A que faz e Coração em Chagas. Então, e no meio de 2024 ainda veio um convite para fazer uma outra peça curta com o tema de inteligência artificial, e a gente criou uma quarta peça chamada Assiste IA, e nós fechamos 2024 com 4 peças em circulação. E esse ano, 2025, nós já fizemos apresentações de Coração em Chagas, já fizemos apresentações de A que faz, já temos apresentação marcada de 7 ensaios depois do fim do mundo para o segundo semestre apenas, e Assiste a gente está em processo de remontagem ainda, enquanto a gente cria mais 2 peças. Previsão, fechar 2025 com 6 peças em circulação. O elenco hoje tem quantas pessoas? É uma pergunta difícil. Nós dizemos que a gente faz um processo de seleção natural, então as pessoas, elas
começam a vir, a princípio, quando a gente faz uma chamada no início do ano. E é normal, é um grupo de teatro de característica universitária. Às vezes as pessoas vão fazer outras coisas na vida dela e acabam as deixando. É, mas nesse momento a gente está em torno de 50 pessoas é, nos acompanhando todas as terças-feiras nos nossos ensaios de criação e de treinamento de atores e de estudos. Então, eu diria que hoje, desde o início de ano, desde 10 de março, a gente está com uns 50 integrantes. Caramba, gente, hein? Isso é muito bom, até por ter essa quantidade de peças, aí A gente consegue circular. dividir em núcleos. Então, e algo que a gente está fazendo é divisão de núcleos para cada peça, tentando tentando deixar uma pessoa que está em Coração em Chagas, não faz parte do elenco de Aquifaz e não faz parte do elenco de Sete Ensaios, para facilitar os ensaios, facilitar apresentações. E nós conseguimos esse ano, por exemplo, fazer apresentações em uma escola de Castro, de Coração em Chagas e Aquifaz, uma seguida da outra. Então, terminou uns alunos foram assistir uma à outra. Isso é possível graças à disponibilidade de várias pessoas. Obrigado, voluntário. Nós conseguimos atender essas demandas pela quantidade de pessoas que estão conosco. Isso é muito bom. E a gente poderia passar alguns trechinhos aí de algumas peças, né? Inclusive, tem você atuando também. A gente seria muito legal nós também mostrar você atuando. Eu faço parte do elenco de Coração em Chagas. Das quase 50 apresentações que temos até agora, eu não estive em cena em 2 delas. Mas podemos sim. Tem uma cena que eu gosto muito, que eu estou representando Carlos Chagas, e ele está fazendo uma cena onde, sim, ele também foi jovem, ele está um pouco bêbado. Então, essa cena eu gostaria de assistir um pouquinho. Ótimo, então vamos lá, gente. Fiquem aí com um trechinho do Josemar atuando aí no papel de Carlos Chagas. Boa noite. Bom dia, boa noite. Eu sei que já fazem 110 ou 120 ou 130 dias ou noites que eu tô curtindo a minha liberdade em Ouro Preto. Liberdade que eu tanto desejei quando eu tava nas mãos daqueles padres jesuítas lá em Itu. E o que eu ganhei com essa liberdade? Bem, parece que ganhei alguns sintomas, dores no corpo, um inchaço nos pés. É mais fácil falar daquelas coisas que eu perdi. Eu perdi noites e noites de sono. Tudo que eu queria agora era ter os cuidados do meu tio Calito. Que homem admirável! Que dom para curar as pessoas. Quem sabe não seja esse também o meu destino. Nada de engenharia. Carlos, mal te reconheço! Tio Calito! O senhor veio! Que tio Calito que é, rapaz? Vamos pro rolê, vamos zerar os botecos, vamos! Vamos lá! Ei! Olha aí que legal, hein? Como que é aí se ver de fora? Porque a gente quando tá no palco é uma coisa, né? Como você se assiste ali depois no vídeo. E vou dizer que eu nunca gosto de cena. Que a maioria dos atores Acho que eu vi que é bem comum, até esse é um dos motivos que eu passei a ser diretor também. Mas é bacana, é bom, a gente sempre olha, vê, tenta ver o que dá para melhorar depois. Mas tem cenas que a gente acaba gostando mais de fazer e fica mais feliz. Exatamente. Isso. Essa é uma das que eu gosto de estar em cena e realizar. Que legal. Você tinha comentado sobre Aquifaz, que eu assisti também, achei incrível, assim, um texto maravilhoso, né, para variar, texto muito bom. E na Aquifaz você tá em cena também, não lembro? Em algumas apresentações eu entro em cena para quebrar galho, não faço parte do elenco fixa, mas não, a princípio não. A princípio ajudei a escrever ela, ajudei a dirigir, escrevi e dirigi junto com a professora Leila, mas não faço parte do elenco fixo dela. E
a princípio, não voltarei para a cena. Quase está quebrado, espero que não seja necessário. A que faz a maior parte do elenco, assim, os principais são as mulheres, até porque é uma peça que é pra falar isso, daí se faz. Mas tem algumas cenas em específico que entram longe, porque a gente fala sobre mulheres cientistas, mas antes de mulheres cientistas são mulheres, e infelizmente a gente vive em uma sociedade ainda bastante machista, onde infelizmente as mulheres passam por muitas situações bastante desagradáveis que eu me sinto convertido de ser homem ao saber de cada uma dessas situações. E a gente tentou, ele que faz, a gente tentou fazer um teatro musical, conseguimos fazer um teatro musicado, e as músicas são todas originais, escritas e musicadas pelos integrantes do elenco de então, né, de 2023. E tem uma música em especial que a gente queria falar sobre tanto opressões que as mulheres passam, quanto o silenciamento da voz das mulheres. Então esse foi uma cena que a gente queria colocar levar para o palco. Não foi fácil de chegar a uma solução, mas a solução ficou bonita. Ficou bonita. Não dá para dizer que ficou bonita uma coisa dessas. Ela ficou uma boa solução, Sim. onde com uma letra bastante simples, homens falando, tem sim. Podemos assistir e escutar um pouquinho da letra. E se cair com um trechinho dessa música na cena, na peça A que faça. Sabemos que ali se apresenta de uma forma assim disfarçada o registro real verdadeiro de uma voz feminina abafada. O registro real verdadeiro de uma voz feminina abafada. Realmente ficou muito legal. Essa quem fez a melodia dessa? A melodia foi o Rogério Vriesny, e eu acredito que essa foi apenas o Rogério que criou. Eu escrevi a letra inicial. Lembrando, eu não sou letrista. O Rogério é músico, então eu escrevia letras iniciais e falava tanto para o Rogério, quanto para o Railan, quanto para Amanda, que são as pessoas que musicaram a maior parte das músicas. Eu quero que isso vire música. E se tu tô nessa em específico, o Rogério mudava algumas palavrinhas para ajustar a métrica todo, então, e para aquela letra que eu gostaria de ver em cena, virasse música. Então, méritos para o Rogério dessa música e ficou uma cena que eu considero emblemática numa peça que faz. A que faz realmente é uma peça muito, muito legal também, assim, eu gostei muito. Eu pensava, quando eu fui assistir, eu pensava, não vai ficar melhor que Chagas. Assim, eu vou ter que ficou melhor, cada uma tem o seu valor, assim, mas eu assisti e falei, caramba, eles conseguiram superar de novo. Muito legal, todo o cenário também, né, a construção do cenário muito interessante, os figurinos, assim, cores mais frias, muito bacana. Como eu disse, méritos para as pessoas que fazem. Eu não sei fazer cenário, não sei fazer figurino, então, obrigado, Tabela, Thaís, a Leila, todas as pessoas que trabalharam a cada... A Leila é uma incrível produtora, assim, de colocar a mão na massa, de criar, e daí também juntou com mais a Talula, né, a Thaísa também, é Thaísa, né, Thaía? E são muito criativas, assim, saem coisas lindas mesmo, é incrível. Inclusive, eu até queria ter trazido a Leila para Paixão de Cristo, que o Josimar, inclusive, estava atuando como herói. Obrigado, aquele personagem. Adorei fazer o personagem. Tanto obrigado pelo convite, quanto pelo personagem que você me presenteou para fazer. Não, e foi muito legal. O Josimar, a gente fez a Paixão de Cristo, né, duas semanas atrás. Acho que... Um que traz. E Páscoa, por isso da Páscoa. 3 anos atrás, a gente fez a Paixão de Cristo e o Josimar foi herói. Foi muito legal dirigir, o Josimar também. E muito interessante, assim, essa troca, né? E eu queria muito ter trazido a Leila para ter estado com a gente na produção, mas, né, infelizmente ela não tem tempo para nada. Ela falou que queria muito, mas, né, não... O tempo realmente é muito escasso. É um produto muito escasso. Sim, ainda mais para quem faz várias coisas, né? Enfim, uma Leila, assim, cheia de compromisso. Mas foi muito legal, até uma coisa que eu comento, isso é bem interessante, acho, falar, porque
pra gente que é a área do teatro, da atuação, a área artística no geral, há muito essa questão de ego e às vezes uma pessoa, né, interfere na outra e assim, eu percebo que trabalhando com você é muito interessante, porque isso eu comentei depois com a equipe, né, que estava ali. Foi muito legal. Você e mais algumas pessoas também que são diretores. A gente tinha alguns diretores ali que estavam na condição de ator, né? Então, sendo dirigidos por mim, que sou a menina. Mas enfim, né? Eu ali, eu pensava assim, meu Deus, tenho que dirigir essas pessoas. Ai, Jesus, tá bom, vamos lá. Mas foi muito interessante porque todos muito abertos, dirigíveis, como a gente fala, né? O ator dirigível, que deixa você dirigir, que deixa você dar opinião, que deixa você realmente fazer o teu papel de direção, né? Então foi muito legal mesmo dirigir o Gessemar. Até eu queria que tivesse o banco, você sentar e você pediu, eu queria ficar mais assim, daí a gente conseguiu ali deixar você no chão, de uma forma que você aparecesse, né, pudesse sentar ali de um jeito diferente, até enquanto eu tô falando, dá pra passar umas imagens aí, inclusive, né, pra vocês verem como que foi um pouquinho, mas foi muito legal te dirigir. Obrigado. Como eu disse, claro que a gente sempre dá opiniões, sugestões, todo mundo faz isso, mas é bom a gente conseguir identificar o teu papel naquela situação. E, como eu disse, eu acho que eu já falei um tempinho atrás, eu me vejo enquanto ator, enquanto dramaturgo, enquanto diretor. Essas funções eu consigo, outras não. E essas são as funções que eu gosto de fazer e me coloco à disposição para fazer. Mas, quando a gente vai fazer uma delas, é ela que eu estou fazendo. Então, no seu convite, eu era um ator. Então, obrigado por mudar essa chance de atuar como ator. De exercitar a atuação. E sempre é muito bom, em particular nesse trabalho, sempre é muito bom trabalhar com outras pessoas diferentes, até porque a gente faz esse tipo de comparação. Como que ela trabalha? Como que a Nathalie trabalha enquanto diretora? Como que outra pessoa trabalha enquanto ator? Então, esses intercâmbios, esses trabalhos em conjunto são muito bons para isso também. É muito legal, eu vejo que Ponta Grossa cresceu bastante nesse aspecto, assim, das pessoas estarem fazendo, pessoas de grupos diferentes estarem fazendo justamente os intercâmbios, se encontrando, fazendo as coisas, e é muito legal, porque já houve um tempo, todo mundo era um competindo com o outro, e não que não haja, de certa forma, até saudável, né, tipo, acho que no festival, por exemplo, é uma competição, né, entre grupos, mas é muito legal ter esse intercâmbio, ter essa junção, assim, e foi muito bacana. E em Ponta Grossa, em específico, eu estou muito feliz de estar vivendo em Ponta Grossa nessa época, que tem tanta gente boa fazendo teatro, fazendo arte em geral, mas em específico, que é a minha área, fazendo teatro, e teatro com muita qualidade. A gente vai assistir colegas vêm nos assistir, e a gente vê as pessoas se esperando cada vez e apresentando coisas legais. E é exatamente isso. Eu acredito muito que a gente cresce em conjunto. Quando um melhora, o outro melhora junto. E em vez do espírito de competição, o espírito de melhoria conjunta, ele é muito mais bacana. E é isso que eu vejo nessa atual geração de Ponta Grossa. Puxando ainda um pouquinho desse ganchinho aí, dessa junção de atores e artistas, né, do Ponta Grossa, acho que a gente poderia passar mais um trecho do teu trabalho com o GTC. E não sei se tem alguma peça específica que de repente... Essa peça é que nós estreamos no ano passado, 7 ensaios depois do fim do mundo, que foi livremente inspirada na obra de Ailton Krenak, e fala sobre emergência climática. E ela tem particularidade. Ela é uma peça, de certa forma, inclusiva, porque são 3 personagens em cena o tempo todo, e um dos personagens, ela é uma zeladora, que ela, por utilizar esse papel um pouco invisibilizado na nossa sociedade, e é por isso que nós escolhemos a zeladora, ela faz interpretação em libras em tempo integral da peça toda.
Então, enquanto dois personagens ficam dialogando, essa terceira personagem e cena o tempo todo interpreta em Libras. Então, ela é uma peça totalmente acessível para a comunidade surda. Muito legal, bem inclusiva. Então vamos ficar com um trechinho de 7 ensaios. Tenha rejeitado a hipótese do aquecimento global frente a tantas evidências. A hipótese anterior, da desinformação. Essa hipótese é tão forte, mas tão forte, que, novamente, por enxergar vestígios dela neste quadro, as pessoas já começavam a deixar de vacinar suas crianças e já estavam começando a acreditar em teorias bizarras. Mas os fatos que você me relatou são visíveis, palpáveis. Como você rejeitou fatos irrefutáveis? Acontece que, entre um dos efeitos do calor extremo, apresentava-se um efeito rebote. O inverno, cada vez menor em tempo, era mais rigoroso em violência. Tempestades de neve arrasavam cada vez mais países, levando milhares de pessoas à morte devido à hipotermia. E a população? Como reagia a isso? Continuavam acreditando na normalidade da situação. Continuavam queimando combustíveis fósseis e devastando os recursos naturais do planeta. A atividade exploratória humana nunca teve um freio. E a longo prazo? O que houve? O degelo completo das calotas polares. Olha, é muito legal, mais um trabalho, eu nem vou repetir o nome. 7 ensaios depois do fim do mundo. Postman é livremente inspirado na obra de Ailton Krenak e, basicamente, o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E a gente fez uma alegoria que, bom, e se não desse para adiar o fim do mundo, já acabou, o que acontece depois? Que bacana, eu tô bem curiosa para assistir isso. Espero que logo vocês apresentem pra gente poder assistir. E Jacimar, falando um pouquinho mais de você também, enquanto ator, você também faz parte da CIA Dupla de 2. Isso. Isso, com o Carlos, né? Isso. A gente, com o Carlos, eu fiz ultimamente os espetáculos de bonecos e a websérie dos bonecos Professores Isaac e Newton, que é um boneco laranja e um boneco azul, eles não têm braços e apenas ficam falando e falam muitas coisas muito interessantes. E é muito muito bom ter feito esses espetáculos, esses bonecos da vida, esses bonecos, porque, veja, eu não sabia que eu sabia manipular. Até agora não sei se eu sei manipular bonecos, mas a gente se coloca em algumas situações que precisa ser feito e surgiu. Foi uma demanda da universidade. Eles pediram, Samuel, você consegue fazer alguma coisa para um evento que a gente vai ter aqui, a Semana de Matemática, Simpósio Integrado de Matemática? Eu sim consigo. O que eu vou fazer agora? Aí contamos a história de algumas pessoas, alguns cientistas, invisibilizados também. Entre eles, um que hoje não é mais invisibilizado, mas na época foi, que é Alan Turing, entre outros, o Lewis Lontimer e mais algumas pessoas. E falamos sobre essas personagens verídicas. Isso foi a criação dos personagens Isaac e Newton. E deu certo. E como deu certo, a gente falou todinho. A gente criou também outros espetáculos. Criamos um espetáculo que fala sobre o Dr. Búzio, aqui de personagem histórico local aqui de Ponta Grossa. E fizemos também a websérie. E foi uma surpresa para mim participar de uma websérie, se bem que desculpem, a minha cara, o rosto não aparece nunca. Bassi, um dos bonecos eu manipulava, então foi muito bacana. E a Dupla de 2, eu fui convidado, um dos principais espetáculos que eu considero do Dupla de 2, Amores do Machado de Assis. E eu fui, quando o Carlos e a Bia terminaram a pesquisa para escrever, chegaram com o roteiro, veja o que nós temos em mãos. Eu falei, isso é muito bom. E eles me convidaram para dirigir o espetáculo, e na época eu não acreditava que dava para dirigir o espetáculo em poucos meses, e falei, eu não consigo, só se eu for diretor, iremos estrear aí ano que vem. Eu falei, a gente precisa apresentar mais rápido.
Então você vai ser o conselheiro artístico. Então algumas ceninhas eu dirigi, alguns personagens lá ajudei a criar, mas é 99% dos dois e 1% ou menos de ajuda minha na criação. Mas um espetáculo extremamente bonito, delicado, é um solo entre os melhores que eu já assisti. E faz parte dessa companhia, da companhia dupla de dois, que sinto muito orgulho de fazer parte também, porque a gente vai apresentando e vai é, tendo resultados e não sabe justificar muito bem, mas as coisas vão ficando boas, vão acontecendo, dando certo. E é muito bom de trabalhar com eles. É muito agradável fazer parte daquela equipe. Que legal, que bom. Eu fico muito feliz. É muito bom, assim, pra gente ver realmente, assim, as companhias. Agora tem novas companhias surgindo e as mais antigas também, né? E conhecendo o pessoal, né? Muito bacana mesmo. Eu admiro bastante o trabalho de vocês, o teu trabalho, assim, no GTC, enquanto ator, né? Na dupla de dois também. Então, é muito bacana mesmo. E, Gilsomar, infelizmente, nosso tempo está chegando já ao fim. E eu quero te agradecer, né, por ter vindo. Obrigado. Nossa, já? Muito rápido. É muito bom que você por favor, você vai falando. Muito bacana. Obrigado pelo convite. É realmente muito bom estar aqui conversando com você. Que bom, muito obrigada e muito sucesso aí na tua jornada como ator, como diretor, como dramaturgo, né? E espero também eu um dia poder dirigir uma peça que você tenha escrito, porque eu realmente sou muito sua fã, sim, e acho teu trabalho como ator, como diretor incrível e como dramaturgo mais que incrível. Então, é isso, espero que um dia dê certo. Obrigado. Eu aceito muitos convites. Gosto de convites. Então, Mas muito obrigada mesmo por ter vindo. E na próxima semana nós temos mais um programa, não deixe de acompanhar. Que é isso, Culturação, sua melhor opção.